No último dia 5 de maio, às vésperas do Dia das Mães, um crime chocou a cidade de São João da Boa Vista e toda a região, onde um filho acabou tirando a vida da própria mãe por ser usuário de drogas, dependente químico. Isso foi motivo de muita discussão nas redes sociais, no dia a dia, em todos os lugares que as pessoas passavam, foi uma comoção. E também gerou muita preocupação por parte de muitas famílias. E é por esse motivo que eu estou recebendo hoje aqui nos nossos estúdios duas pessoas que vão falar bastante com a gente sobre isso. Jorge Abud, que é do Amor Exigente, representante do Grupo Renascer Amor Exigente. E também a Cristina Cornélio, que teve problemas na família dela também com drogas. E é a fundadora da ONG Cara Limpinha. Eu queria agradecer a vocês pela presença, pela disponibilidade de estar conversando com a gente sobre um assunto tão delicado. Jorge, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que as pessoas revessem o caso. Gosto muito de ficar me alongando, mas vamos retomar o que aconteceu aqui em São João da Boa Vista. Lúcia Elisa Sanches, de 51 anos, foi morta com pelo menos 50 golpes de faca pelo próprio filho, Victor Sanches, de 32 anos. O crime aconteceu por volta de meio-dia deste domingo, no condomínio América Central, em São João da Boa Vista. Lúcia e Vitor estavam em casa e a mãe recusou a dar dinheiro para o filho que queria comprar drogas. Com a recusa, Vitor golpeou a cabeça da mãe com uma jarra de vidro e logo em seguida deu as facadas. Meu Deus, é uma tragédia. E você que está em casa, está vendo a gente conversar, assistiu essa matéria, você está vendo aonde a droga pode levar você? Você está vendo o que pode acontecer com você e com a sua família? Então eu vou começar falando com você um pouquinho, Jorge. O Jorge, que é do Amor Exigente, eu tenho um menininho de 2 anos. Como que eu preparo meu filho para não entrar nesse submundo? Existe fórmula. Não Que é bom. mágica, mas tem. Mamãe e papai, não só você, né? Não faça, por favor, nada por ele que seja a missão dele ou dela. Nunca, jamais. Mas é só 6 anos. Mesmo que tenha não faça. Porque a gente vai estar ensinando esse serzinho maravilhoso que a vida vai fazer o mesmo por ele ou por ela. Só que a vida não vai fazer. Talvez ela faça o contrário. E ele tem que fazer acontecer. Com 1 ano, com 6 meses. Se o nenê estiver chorando, nenê, no berço, eu posso fazer alguma coisa? Pode. Disciplina. Mas disciplina com 6 meses de idade é. Não pode dar mamar a cada 5 minutos. É assim que funciona. Se cuidar bem da raiz, a fruta tem uma chance enorme de ser grande, saborosa, polpuda. Mas a raiz tem que ser bem cuidada. A raiz, aí funciona. O amor, às vezes, ele é duro. Né? É. Porque às vezes a gente pensa que amor é passar a mão na cabeça, e nem sempre é assim. O amor que não é duro, como você falou, não serve. Tem que ser trocado. Precisa ser trocado, mamãe e papai. Tem que ser trocado rápido. Nossos filhos não podem ser tadinhos ou tadinha. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, em nenhuma situação. Nunca. Como nós dizemos no Amor Exigente, tadinho é o ratinho que nasceu peladinho no cantinho do matinho. Né, Cris? É assim que funciona. Só ele, mais ninguém. Ter o sentimento de pena, peninha de alguém é uma coisa muito ruim. Transmite para os nossos filhos uma sensação muito ruim e ele se sente humilhado em qualquer idade. Em qualquer idade. Qualquer mesmo. A gente assim não tá que falando funciona. para ser duro, não tá falando para você que você não pode amar seu filho, não é isso, gente.
É só não ficar passando a mão na cabeça. A gente tem que ensinar a criar eles para a vida, para serem pessoas independentes, pessoas que assumam erros e consequências dos erros. É isso. Basta mamãe e papai amar exigindo do nenê, da criança, do jovem, do quase adulto e até do adulto, o melhor dele. Eu, pai e mãe, faço o meu melhor, procuro, me concentro, foco em fazer o meu melhor. Mas dentro do meu melhor está exatamente exigir dele o melhor dele. Se o melhor é não falar palavrão, não fale, ponto. Se o melhor é lavar o prato, enxugar e guardar, pronto, faça. Se o melhor é acordar e arrumar a cama, que ninguém faz isso, faça. É barato, é rápido, faz crescer gente com estrutura emocional de aço e não de vidro. A nossa geração web é uma geração de vidro. Quebra fácil. Geração Nutella, Soprou, que eles falam. quebra. Não pode. Eu acredito que daí que vem a palavra saber dizer o não. Quando você aprende a dizer o não desde pequeno, quando você chega adulto e alguém vier te oferecer uma porcaria, você vai falar, não, obrigado, não quero. Tchau. É por aí. É por aí, né? Cris, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi a sua experiência com uma pessoa que você ama demais, sendo mãe, sendo vó, sendo, enfim, uma mulher de família, né? Você tem todo um respaldo em cima das suas costas, porque a gente que gera uma família, todo mundo ama e a gente ama muita gente. Aí quando acontece dentro da família da gente algum caso, a gente se sente meio perdida. Queria que você contasse rapidamente como que foi pra você saber ter alguém da sua família envolvida com um problema de drogas e como que foi pra você fazer esse resgate dessa pessoa que você tanto ama. Não foi fácil, né, Jane? Porque o problema com drogas ainda é um tabu, né? Muitas pessoas ainda têm esse preconceito que é um problema só do morador da periferia, só o pobre. Então, geralmente, quem sofre mais são as mães, né? Porque os pais, o homem, né? Ele não está tão preparado para isso. Então, essa carga, geralmente, vem para a mulher, né? E a sociedade não colabora muito, porque, como eu falei para você, a doença da dependência química é vista na sociedade ainda como uma doença de pobre, de favelado, e a pessoa, o usuário é vagabundo. Ninguém vê esse problema como uma doença, né? A gente costuma falar que a dependência química é a doença do comportamento, né? Que é o comportamento inadequado que a criança tem, o adolescente tem. Então, é complicado, porque as pessoas não querem entender como doença. Realmente as pessoas às vezes joga a culpa sempre em alguém, né? Porque não sei o quê, porque aconteceu isso, por causa daquilo, porque deixou, porque não deixou. Enfim, não cabe a gente julgar a gente. É uma doença. Enfia na cabeça isso, é uma doença, pronto, acabou. Assim como branco é branco, preto é preto, vermelho é vermelho. É uma doença, ponto. Entenda que é uma doença. Comece a tratar dessa forma. Porque independente de raça, independente de classe social, o problema tá aí. E você tá fechando os olhos para um problema que pode estar embaixo do seu nariz. Agora eu pergunto pro Jorge, um pai, para uma mãe, que vê o seu filho se envolvendo com droga ou que passa por essa situação e ele pensa, onde foi que eu errei? Agora eu pergunto, a pergunta é essa, o pai tem que achar que a culpa é dele ou não? Os papais e mamães, eles têm esse hábito sim, é um mau hábito, né? De achar que tem o poder de transformar o filho em alguma coisa do jeito que eles acham que deveria ser. Mas nós não temos esse poder. Só Deus tem, nós não temos. Então, os papais deviam ficar tranquilos quanto a esse sentimento de culpa, não deveriam ter. Porque o sentimento de culpa, ele amordaça, ele amarra, acorrenta. E você fica sem ação totalmente. Você não consegue raciocinar mais, né? E a gente acaba ficando mais doente, nós pais, mães, mais doentes do que
o nosso ente querido. Isso é o que acontece. Você sentia esse sentimento de culpa, Cris? A gente se sente culpada, por quê? Porque a gente, na adicção do filho, a gente fica doente, como o Jorge falou, a gente se torna codependente dele. Então, e mais as pessoas, a família, a sociedade que não está preparado. Então, a tendência a culpa é da mãe, a mãe não olha, a mãe não cuida, onde estava a mãe, por que a mãe não fez isso, por que a mãe não fez aquilo. Então, aquela carga toda vem para a mãe. Como eu falei, né? Você carrega isso em si. Então, a gente chega no grupo com esse fardo, né? Já tem o ente querido que está na rua, que desaparece 3 meses, você não sabe onde está. Nem citar. A gente está falando de filho, mas também existe o caso, por exemplo, de pais. O pai chega, às vezes, alcoolizado em casa, bate na mãe, a criança vê, quer dizer, tudo isso faz parte. Agora eu pergunto para o Jorge, como que funciona a metodologia do amor exigente? Porque o amor exigente, ele atende pais, mães, filhos, quem é adicto, e a família, ou pessoas como a gente vê por aí, apontando o dedo nas redes sociais, cutucando a ferida dos outros, e não sabe nem onde está. Sabe o que você faz, meu filho? Vai visitar uma reunião do amor exigente. É isso. Conta pra mim como que é a metodologia. O amor exigente funciona assim. Ele é aberto a todas as pessoas que queiram ser ajudadas. Todas, né? É um grupo de autoajuda. Eu vou lá para me ajudar. E também para ajuda mútua. Eu vou lá para ajudar quem está do meu lado. Às vezes a minha simples presença em silêncio já ajuda alguém que está do lado. E a minha experiência de vida principalmente vai ajudar muita gente, né? Não nesta reunião, de repente na próxima ou na outra. Agora, quanto a gente estava falando sobre não só do processo, né, do amor exigente, a reunião é assim, é uma reunião aberta, todos podem participar e devem participar, e no início existe um bate-papo inicial, uma palestra de alguém rápida e tal. Quebra-gelo. E só a parte da espiritualidade, 5 minutinhos só, onde se fala da espiritualidade, não sobre religião, Sim. em hipótese nenhuma. E depois existe uma partilha, né? Pequenas famílias, né? Que seriam as nossas segunda famílias, né? Onde a gente coloca para fora tudo aquilo que aconteceu na semana que foi muito bom ou que não foi bom. E é nessa troca de experiências que vem a solução do problema, aparece daí. E aparece mesmo. Mas agora, só um detalhe como a Cris estava falando sobre a culpa, né? A melhor maneira de se pensar, acredito eu, e o amor exigente pensa também assim, sobre a culpa, se eu não consigo de jeito nenhum me livrar desse sentimento de culpa, porque não é fácil mesmo, né? A situação em si já é muito difícil, né? E o sentimento de culpa vem mesmo. Se eu não consigo me livrar dele, enquanto eu não conseguir me livrar, e mesmo depois, o importante é eu pensar, se eu errei no passado, primeiro, não foi de propósito, né? E segundo, o passado passou. Eu só posso mexer no presente. O futuro não tem como, daqui 1 minuto a gente não sabe o que vai acontecer, né? É imprevisível. Mas agora eu posso mexer. Então, tudo que eu deixei de fazer, ou tudo que eu fiz em excesso, a partir de já, agora, eu descobri que nesse agora eu posso mexer, então eu vou mexer. Agora eu vou aplicar amor exigente na minha vida, na minha família e na vida do meu ente querido. E aí dá certo. Alivia de alguma forma. Quando você põe pra fora, já tira um peso, Isso. né? Um cargo pesado fica e você pega o mais leve. Jorge, para as pessoas que estão em casa, né, muitas mães, famílias nos assistindo, graças a Deus, obrigado pela sua audiência. Como que eu posso perceber que meu filho está usando droga? Quais alguns indícios para perceber que ele está com alguma droga ou já viciado? A adicção, nós, família, nós só percebemos que essa coisa está acontecendo e abraçou alguém da nossa que nós amamos, né? Mais ou menos 5 ou 6 anos depois que essa pessoa começou a utilizar do químico, ou seja, do que for, né? Agora, como que eu percebo? Mudança de comportamento. Não é difícil, muito simples. Nota baixa na escola, um olhar diferente,
pai e mãe percebem muito mais a mãe, né? Entrou em casa diferente, deixou de beijar, deixou de pedir a benção, Ou não é ficou mais muito moda, tempo mais trancado no importante. quarto. O fundamental é não fazer de conta que não está acontecendo nada, ou pior, amanhã melhora. Não! Não, 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 É o não. agora. É já, agora. Agora, agora. Entrou, não falou, oi, mãe, oi, pai. Volta. Oi. Olha no olho. Aí você descobre tudo. Descobre tudo como? Não é mágica. É sentimento de pai e mãe. Você olhou no olho, percebeu que alguma coisa está diferente? Alguma coisa está acontecendo que não é o trivial, né? O normal, o comum? Procura ajuda com alguém que você confia, com alguém que você sabe que pode te ajudar. O amor exigente é um lugar especial, excelente. Eu vou até além. A única saída é o amor exigente. Porque essas reuniões são fantásticas. Quem já participa lá há algum tempo pode dizer isso melhor do que eu. A gente fala que hoje em dia todo mundo está acostumado a postar em Facebook, né? Ah, comi, postando no Facebook. Ah, fui ali, postei. No amor exigente, você consegue manter aquele sigilo. Então, o que você fala dentro da sala, sabe? A gente tem os coordenadores de Não grupo. diz respeito a mais ninguém, né? Então, dentro na segunda parte, né, Jorge? A gente tem as partilhas que são totalmente sigilosas, né? Então, a gente... é um dos códigos de ética do amor exigente, o que você ouve aqui, o que você fala. Fica aqui. O que você vê aqui, o que fica aqui. Então, realmente, lá, ninguém aponta o dedo pra ninguém. Às vezes, a gente chega lá com medo de falar. Então, a gente vê que a gente pode desabafar, né? Que ninguém vai te julgar. E a gente chega lá achando assim, nossa, meu problema é o pior de todos. Aí, quando você começa a ouvir os outros, você fala, nossa, como eu sou egoísta, né? Porque tem gente que está passando por um problema pior que o seu. A gente viu no caso desse rapaz, 32 anos, a mãe com 51. Aí eu pergunto para você, Jorge, no caso de um usuário já muito dependente, só a internação resolve? No caso, ele já tinha sido internado, tá? Tem outro tratamento. Como saber que está na hora de realmente internar o filho? Para não acontecer o que aconteceu. O importante é tomar a atitude, ter a coragem de encarar a situação como ela realmente é. Né? O ditado popular, tirar a peneira da frente do sol, né? Porque você não tampa o sol com a peneira, não tem jeito, aquilo existe. E principalmente mamãe que vive junto, no caso deveria ser assim, acredito, percebeu que a situação já era muito difícil. Mas, e para buscar essa ajuda? Para dizer para a família que esse problema existe? Tudo é sigiloso. A família não pode saber. A família começa realmente a apontar o dedo para você, como a Cris disse. A culpa é sua. Sabe, dá vontade de pegar o filho e falar, então, se for para mim, cuida dele durante uns 2 anos, a hora que ele ficar legal do jeito que você acha que deve, aí você me devolve. Mas não é assim que funciona, né? Quando o cisco está no olho do outro, não incomoda nada, gente, né? Pimenta voa no olho do outro, pra gente tá tudo bem. Então, a família atrapalha muito, muito mesmo, porque a família não chega e fala, poxa, Cris, em que eu posso te ajudar? Como eu posso te apoiar? Não. Você tá errada. E se você, mamãe, tomar uma atitude mais dura, enquanto é tempo, né? Um não assertivo, um não mantido, né? Não dito sentado e quando fica de pé muda para sim, isso não pode, né? Mas um não mantido, a família é capaz de dizer que você é má. Mas como nós dizemos no amor exigente,
Mãe má é aquela que promove filhos com estrutura emocional de aço, com espírito forte, uma pessoa mais resiliente, que suporta a pancada da vida e não trinca. Ele suporta, ele é flexível, ele consegue passar por cima, ele imita o rio, passa do lado da pedra, passa por cima e contorna. Ele leva a vida com mais serenidade. E isso tem que ser assim, precisa ser dessa forma. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Com certeza. A Cris passou por um problema na família dela e foi isso que fez ela acabar tomando atitude, sair da sua zona de conforto, né, Cris? Se mobilizar, e aí ela criou a ONG Cara Limpinha. Conta pra gente o que a ONG faz, como que funciona, Cris. Na verdade, Jane, a ONG ela começou como um projeto. Uhum. Então, a gente... eu falei, como que eu vou poder ajudar essas pessoas? Então, eu comecei a levar pessoas nos bairros para fazer palestra. Então, uma vez por mês, a gente ia, levava um palestrante para estar falando, né, com às vezes... A população no bairro. a população. E eu percebia que as crianças ficavam ali, sem fazer nada, né? Eu falei assim... e a criança mais, ela chega no pai e na mãe para falar, né? Pai, hoje o Proerd foi na escola. Adoro esse projeto. O Proerd foi na escola. Então a criança leva pro pai e pra mãe. Pai, por que você bebeu? Raiz, né, Jorge? A raiz cultural. Pai, por que você bebeu? Né? Então eu comecei a perceber que... Isso depois de estudar muito, tá, Jane? Que a gente, né, a gente não sabe tudo, né? Depois de anos de sofrimento, de porrada, né, Cris? Aí eu fui buscar mais sobre o assunto, né? E aí eu comecei a levar as palestras para os bairros, e eu falei, então, e uma amiga minha, ela falou, eu falei assim, precisava dar um nome, né, pra gente vai brincar com as crianças. Ela falou, tem o cara limpa, vamos pôr o cara limpinha. Aí ficou o cara limpinha. E como é um nome assim, no diminutivo, a criançada... Fofinho. Fofinho, a criançada começou a gostar do nome. Uhum. E é um projeto, assim, eu canso de falar, né? As pessoas falam, mas não entendo qual que é esse projeto. É um projeto simples, quase custo zero. Porque o que a gente faz? A gente brinca. Hoje em dia, as crianças não brincam. Uhum. Então a gente brinca, a gente senta, a gente passa anel. São brincadeiras lúdicas. Então a gente lê um livro, você entendeu? E foi crescendo. Aí em 2015 a gente conversou na prefeitura, eles emprestaram esse espaço pra gente, o espaço físico, né? Então a partir daí a gente tem outras atividades, né? A ONG ela só trabalha com voluntários, a gente não tem funcionários, né? Então, a pessoa que sente no coração em ajudar. E a gente tem parcerias com o Estúdio Joellen, que dá aulas de balé. A gente tem voluntária que ensina as meninas, corte e costura, aula de inglês, aula de canto, e os adolescentes também. Então, a gente... inclusive a gente já, esse ano, a gente vai fazer o 15º show de talentos. Olha que legal. Que a gente sempre faz. Então, assim, uma coisa também que eu queria falar, que eu comentei com você antes, as pessoas não têm mais paciência de ouvir o adolescente, o jovem, a criança, sabe? Então, eles estão sufocados. A gente tem que ter paciência de ouvir o que a criança tem para falar. Não é escutar, não. De escutar uma coisa. Ouvir outra. Você entendeu o que a criança tem para falar? O adolescente. E eles vão rir à toa, né, Jorge? Vão contar piada sem nexo. Mas você tem que estar ali pronta, porque você também já foi. Você já foi criança, já foi adolescente, né? Então, você tem que nem o Jorge falou, você tem que amar com exigência, amar com disciplina, mas... E acolher também. Sim. E como que a gente faz, por exemplo, a pessoa está assistindo a gente, quer inscrever o filho, que ele faça parte, como que faz, Cris? A gente abre às 10 da manhã, é só estar lá às 10 da manhã, na rua Antônio José Milan, número 100, no Vila Rica. E o Amor Exigente, onde fica?
Lá no centro, bem no centro. Tá. É bem no centro, fácil de chegar. Você chegou? A entrada não é... Na igreja. As reuniões são todas as terças-feiras, às 8 horas, né? Mas a entrada não é pela entrada principal, onde tem o culto, as reuniões. Não. É pela lateral, pelo estacionamento, né? Tem onde parar o carro, sua moto, bicicleta, sei lá. E tem salões grandes para reunião, é muito cômodo. Legal. Bom, gente, nosso tempo aqui é muito curto. Foi um prazer conversar com vocês, é um assunto delicado, realmente, assim, foi Dia das Mães, foi uma perda, a gente tem o sentimento, lógico, pela mãe que se foi, a gente tem o sentimento pelo filho, porque a gente sabe que ele vai cair em si, vai ver a burrada que fez, já caiu, a gente tem sentimento pelo pai, que fica numa situação desconfortável diante de tanta gente apontando o dedo. Não sejamos assim, não apontemos o dedo para ninguém, não... Sabe, sim, sabe o que você faz? Veste o sapato do outro pra você saber o que o outro sente, tá bom? Antes de apontar o dedo. Então, pra gente encerrar, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, manda pra gente nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, tá tudo aqui anotadinho aí, você tem os contatos. A gente encaminha pra Cristina, a gente encaminha pro Jorge, tá bom? Então tá aqui dicas pra você, cara limpinha, amor exigente. Entre em contato e consiga aí achar a luz no final do seu túnel. Como o Jorge falou, se você achar que está num beco sem saída, a saída existe, é só você olhar para trás, volta para onde você entrou. Procura o pessoal que eles vão te dar um apoio. Depois desse assunto pesado, o programa Amor de Mãe fica por aqui. Eu queria agradecer a sua audiência, queria convidar você a estar participando das nossas redes sociais, nos acompanhando, Instagram, Facebook, YouTube. Você que não é de São João da Boa Vista, da nossa região, pode acompanhar também pela internet, a gente está sempre também na programação ao vivo. E a gente não tem como, né? A gente deixa aqui os sentimentos, os nossos pesares para a família toda que aqui ficou, dessa professora tão querida. Não esquece, amor de mãe, mais amor na sua TV. Até o próximo.